Neste vídeo eu vou estar te explicando o que todo idoso deveria saber sobre caminhada. Então vamos lá. Para que esse vídeo fique bem bacana, a gente vai dividir ele em 3 tópicos. Quais são os tópicos? O primeiro eu vou estar falando o seguinte: por que só caminhada não é suficiente na vida de uma pessoa acima dos 60 anos, tá certo? Segundo tópico: por que a caminhada em casa tem benefícios, mas também tem algumas desvantagens que, levando em consideração a saúde do idoso, é importantíssimo você entender e ter clareza, tá? Ela pode ser utilizada em alguns momentos, mas eu vou estar explicando do porquê não deve se utilizar somente a caminhada em casa. Terceiro, tá certo? Caminhada e questões cardíacas. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Principalmente por ter muita indicação de cardiologistas que você realize caminhada para que você mantenha uma saúde do coração e essa conversa que você já sabe. Então, para que esse vídeo fique cada vez mais interessante, eu quero começar da seguinte forma, com o que eu falei. Por que só caminhada não é o suficiente? Eu quero que você reflita comigo. Uma pessoa acima dos 60 anos, você já começa a perceber algumas características. Geralmente ele é um pouquinho mais magrinho, esse senhor, essa senhora. Claro que tem exceção, mas geralmente é um pouquinho mais magrinho. Por quê? Porque perdeu muito músculo durante a vida. Aí, para quem conhece, pode chamar isso de sarcopenia, que é essa redução da massa magra. Para algumas pessoas, né, que já tem um pouco mais de informação e também até baseado no vídeo que eu postei ontem sobre osteoporose, sabe também que este idoso, ele, pela falta de força, vou dar um exemplo aqui, pela falta de estar realizando exercícios com carga, aqui tem uma carga, mesmo que seja elástica, tá certo? Tô fazendo um exercício que trabalha a musculatura do tríceps. Então, o exercício de força ele vai ajudar nesse processo de manter a sua massa muscular, tá certo? Então, o que acontece? Na caminhada a gente não encontra esse tipo de coisa. Por exemplo, o exercício de força ele vai estar relacionado à quantidade de músculo que você tem. Quando eu falo de massa muscular, de massa magra, eu estou falando de músculo, tá? E o músculo ele vai te ajudar a agachar, ele vai te ajudar a fazer força. Então, digamos que você tem que pegar alguma coisa acima da cabeça. Você pegou o objeto, segurou. Você tem que contrair a musculatura do ombro. Se seu ombro não tiver estabilidade para conseguir trazer de volta esse objeto, provavelmente você vai sentir uma dor. Tanto que eu recebi até alguns comentários esses dias nas minhas redes sociais de algumas pessoas falando: olha, Léo, posta um vídeo sobre dor no ombro. Em breve eu vou estar falando sobre isso. Mas nesse vídeo eu já vou abranger um pouquinho aqui. Então o que acontece? A pessoa pegou um objeto, um peso, que é muito comum. Pessoas acima de 60 anos, às vezes, quando levantam os braços para pegar alguma coisa acima da cabeça, sentem desconforto. Por quê? Porque a musculatura não está com força suficiente para sustentar esse objeto. Então ela vai lá, inteligentemente, e te avisa com dor. Avisa como? Léo, tô sentindo uma dorzinha aqui. Preste atenção, porque esse ombro tem alguma coisinha errada. Então, eu quero te dizer o seguinte: você já começou a refletir só através dessas informações iniciais que dentro de uma caminhada você não tem esse estímulo que é o de força para manter o nível de força adequado nas suas articulações, que esse nível de força adequada vai promover estabilidade não só para o ombro, para o quadril, para a coluna, para o joelho, para os pés, para o tornozelo. Então, realmente, o treino de força, e não só treino de força, estou dando um exemplo aqui com treino de força, mas por que só caminhada não é suficiente? A gente precisa de atividades que são voltadas para o cognitivo. Tem exercícios aqui que a gente faz que são semelhantes, eu vou fazer uma comparação, tá? A aquele processo que talvez você já tenha vivenciado na sua vida, que foi a aprendizagem de pilotar, de dirigir um carro. Por quê? Lembra daquele momento que você estava aprendendo a dirigir um carro? Qual era a sensação? Pelo menos para mim foi o seguinte: eu falava, meu Deus, será que eu tenho algum problema cognitivo porque eu não estou conseguindo dar conta disso? Eu já entendi que eu tenho que pisar na embreagem, passar marcha, isso e aquilo, e olhar no retrovisor, olhar no outro, dar seta. Só que na hora da prática, eu sempre acabava esquecendo alguma coisinha. Eu trocava de faixa, esquecia de dar seta.
na hora de fazer a embreagem, às vezes soltava de vez. Por que isso não acontecia da maneira correta se eu já tinha entendido como agir? Porque o nosso sistema nervoso central, que está relacionado à nossa cognição, ele se comunica com o sistema periférico, tá? Que são a periferia do nosso corpo, que são os nossos braços, a nossa perna, tá certo? E ele que manda um estímulo para que a musculatura contraia e você possa levantar, que você possa andar, que você possa fazer tudo isso. Só que essa comunicação, quando você faz um trabalho específico como esse, que envolve coordenação na época de aprender a dirigir, exigia muito cognitivamente do cérebro, faz com que você entre em um processo que a gente chama de função executiva do cérebro. Você tem que pensar, raciocinar. Você não faz no automático, você tem que ficar o tempo todo mantendo o que a gente chama de atenção sustentada. Então você tem que manter sua atenção sustentada ali, que isso é comum nos processos de aprendizagem, mas principalmente no processo de aprendizagem psicomotora, que é isso que a gente está falando aqui agora. Então você tinha que entender, porque perceba, você tem movimentos numa direção. E a mesma coisa acontece às vezes em um agachamento. Às vezes você vai realizar um agachamento e por uma questão pessoal, às vezes você tem uma tendência a jogar mais peso para essa perna ou mais peso para a perna de cá. Levando em consideração essas questões, o profissional vai chegar para você e falar o seguinte: Dona Maria, bota um pouco mais de peso na perna de cá. Ih, meu filho, como é que eu faço isso? Olha o processo de aprendizagem psicomotora. Olha a atenção sustentada, indo na direção contrária de doenças como Alzheimer, que são as neuropatologias, como Parkinson, tudo isso também está relacionado a esse processo de degeneração cognitiva à medida com que você não vai usando o seu cérebro com estímulos que realmente o seu neurônio tem a necessidade de trabalhar. Toda vez assim, ó, o corpo humano exige a seguinte estratégia: não está usando, joga fora. Então, se você... E aí eu já vou trazer agora, aproveitar e já trazer o segundo tópico, caminhada em casa. Já vou aproveitar e vou emendar, que vai servir exatamente esse exemplo que eu estou dando aqui. Se você está em casa, tem pouca socialização, você está em casa, você às vezes não vai comprar água de coco na barraquinha depois da caminhada, ou você não vai ver alguém andando na orla, se na sua cidade tem orla. Aqui eu moro em Salvador, tem orla. Então a gente vê pessoas passando de sunga, de biquíni, sei lá, de casaco porque é de noite, tá frio, esses dias está chovendo aqui. Então tem tantas informações visuais que você realmente se conecta com todas essas informações e para tomar decisões. Se, por exemplo, se chega alguém suspeito, você fala: oxe, esse hoje foi bem, bem regional, mas tudo bem. Você fala: caramba, essa pessoa pode levar um risco à minha vida, à minha segurança, então eu já vou me afastar daqui. Claro que esse gera um estresse emocional que não é bacana para você, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, entre aspas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessa situação, você tem que ficar atento a muitas informações, até mesmo, vou comprar água de coco, vou fazer um Pix. Então você tem que entrar no aplicativo do banco, você tem que... deixa eu raciocinar se eu estou pagando corretamente. Perceba a quantidade de tarefas que exigem da sua cognição. Então, de fato, trazendo agora já para o segundo tópico, uma caminhada dentro de casa não oferece esse estímulo cognitivo. Vou fazer uma comparação com um cachorrinho. Um cachorrinho, quando ele sai de casa, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele sai assim, ó. Me acompanha aí, cameraman. Ele sai assim, ó, cheirando aqui. Aí ele chega aqui, cheira também. Aí ele vem aqui, corre, ele fica doido. Por quê? É de uma riqueza de estímulos que ele está recebendo, seja estímulos olfativos, tá certo? Que estão relacionados ao nosso sistema olfativo, tá certo? Nosso olfato, como também questões visuais, porque ele está visualizando tudo aquilo. Ele está vendo um cachorro pequeno, um cachorro grande, um adulto gigantesco, um bebê recém-nascido. É muita informação, é uma bola para lá e para cá. Então, essa riqueza, essa pluralidade, essa diversidade de estímulos você só vai encontrar fora de casa. Então, é importantíssimo. Vou dar um exemplo. Me acompanha aqui, tá? Se afasta um pouquinho, por favor.
Bora lá. Digamos que eu venho aqui, tá certo? Estou fazendo um exercício para o braço. Você sabia que neste cotovelo a gente tem receptores mecânicos que, inclusive, por perceberem o movimento, já mandam a mensagem para o meu nervo. Ah, o que é nervo, Léo? É como se fosse a fiação da casa, a parte elétrica. Que esse nervo vai mandar impulso elétrico para o meu coração para começar a acelerar, tá certo? Claro que vai se conectar com a medula espinhal, tudo isso, mas vamos lá. Por que eu estou querendo dizer isso? Essas informações elétricas já vão fazer com que o meu coração acelere. Então, a importância de você ter uma diversidade de estímulo é extremamente enriquecedor, tá? Extremamente enriquecedor mesmo, extremamente enriquecedor. Então, dito isso, o que eu quero explicar é o seguinte: dentro de uma caminhada dentro de casa, você realmente fica limitado, a não ser também que você... Ainda tem outras questões, a não ser também que você tem uma casa muito grande. Muitas vezes você fica limitado quanto aos movimentos, você só consegue ir para frente, para trás. Em uma caminhada na rua, às vezes você vai ter desníveis, vai ter um lugar que é um pouquinho mais elevado, um lugar um pouquinho mais baixo. Tem tudo isso, tá certo? Que de fato vai cooperando para você vivenciar essa diversidade. Outro detalhe, tá? Por que eu tô querendo falar disso? O terceiro tópico é bem importante, que é questões cardíacas e caminhada. As pessoas pensam que todas as vezes, pode se afastar bastante agora, tá? Pode se afastar bastante, bastante para mostrar a caminhada. Então, todas as vezes que eu estou caminhando, eu estou exercitando o meu coração. Na verdade, não é assim que acontece. Depende. Fica aí. O que eu quero dizer é o seguinte: na primeira vez que você saiu para caminhar, você sentiu que provavelmente, no ritmo que você foi, você se cansou um pouco, tá? Claro que depende do tempo de duração da atividade, mas talvez tenha se cansado um pouco a nível respiratório ou a nível muscular. Mas pensando nessas questões mais respiratórias, mais relacionadas ao sistema cardíaco, por que eu estou falando isso? Só para você entender. Você começou a caminhar, seu coração está acostumado com o estímulo que você acabou de dar? Não está. Então ele fala o seguinte: toda vez que seu corpo não está acostumado com o estímulo, você recebe uma mensagem, se você manda uma mensagem, já fala assim: olha, no momento de descanso dessa pessoa, no momento de regenerar, no momento que ela estiver dormindo, bora melhorar um pouquinho a saúde cardíaca, bora fazer com que esse coração, a cada batida, ele bata mais forte e ele consiga mandar embora do coração mais e mais sangue. Porque se ele fizer isso, mandando mais e mais sangue, o que é que vai acontecer? Mandando mais e mais sangue, ele não vai precisar bater tão rápido. Tanto que é comum que você perceba que jogadores de futebol tendo um batimento cardíaco geralmente um pouquinho mais baixo, que é ótimo. Isso mostra que em um minuto, se o seu coração bate 100 vezes, sei lá, Neymar bate 50 vezes. E quando eu digo isso, estou dando um exemplo, tá? Não sei se o coração de Neymar está dessa forma, mas se o coração dele bate metade do que o seu bate em um minuto, é só um exemplo para ficar mais fácil a comparação. Significa falar que em 10 horas o coração dele trabalhou a mesma quantidade de trabalho que o seu trabalhou em 5 horas. Ou seja, se vocês forem equivaler a mesma duração de tempo, você 10 horas, ele 10 horas, o seu trabalhou o dobro que o dele. O seu trabalhou como se fossem 20 horas e o dele só 10. Tá certo? Então, realmente, ele sempre vai trabalhar metade. Então, esse coração vai ter uma tendência a, durante a vida, ele ter um pouco mais de longevidade. Então, basicamente, essa era a ideia do vídeo de hoje. Eu expliquei porque só a caminhada não é suficiente e vai muito além, tá? Porque eu não estou querendo deixar esse vídeo muito complexo. Vai muito além de somente questões de força. Vai muito além de questões de força, tá certo? De força, vai muito além disso. Quando eu falo sobre necessidade que a caminhada não vai gerar, é, por exemplo, você pode ter uma diabetes, você pode ter um problema no joelho, um problema na coluna, ou sente dor em alguma região do corpo. O exercício deve ser prescrito para essa necessidade. Então você que está só caminhando, você está investindo tempo, energia, tá? E não está encontrando as melhores respostas de saúde.
enquanto você poderia estar investindo esse mesmo tempo e dividir uma parte para a caminhada, ou até dobrar, manter a caminhada e fazer também o exercício físico. Mas volto a dizer, aqui não é, neste vídeo, recomendação de nada, é só para fazer você refletir. O que eu estou querendo falar? Não necessariamente para você vai ser o dobro. Não necessariamente para você... Cada pessoa tem as suas necessidades, as suas vulnerabilidades, e diante disso, o profissional vai refletir e vai, de fato, prescrever, tá? Deixa eu só guardar aqui. E para finalizar este vídeo, o que eu quero te dizer é o seguinte. Este canal é novo, então vai ser muito interessante que se agregou este vídeo para você, você deixe nos comentários: poxa, Léo, não entendi isso, não entendi aquilo. Explica, tá? Se teve algo que você não entendeu, comenta aí: ó, Léo, não entendi isso. Eu vou explicar, posso fazer até um segundo vídeo. E não só isso, tá? Até para entender se está agregando de acordo com o que você esperava, né, antes de assistir o vídeo, já que a ideia é a gente alinhar sempre as expectativas, tá certo? Então, outro pedido: compartilha este vídeo com o seu grupo do WhatsApp. A maioria das pessoas idosas, infelizmente, elas pagam um preço de colheita de saúde, pagam um preço muito ruim pela ignorância, pela falta de conhecimento específico. Tem gente que acredita que só caminhada é suficiente. E quando vai ver, está tendo declínio cognitivo. E então, minha intenção, eu fico desesperado quando eu vejo alguém que eu falo: meu Deus, não faz só isso não. Mas eu entendo que no passado, realmente, seus pais não faziam isso. Então, realmente, para essa pessoa, culturalmente, ela não tem hábitos de referência. Ter do seu filho ou da sua filha não é a mesma coisa. Por quê? Porque ele é jovem, você até imagina que ele está fazendo por vaidade. Então, o que eu preciso que você entenda: compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp das pessoas que você acredita que vão se interessar. Se de fato você percebeu que agregou, tem informações úteis que precisam ser compartilhadas, clica aqui, não deixa de compartilhar, bota no grupo da família, pede: ó, pessoal, escuta aí hoje aí, tá? Escuta hoje, e é isso, tá? Se for possível, clica no botão de se inscrever se você também quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo da Mais 60, que aí dessa forma, todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai estar recebendo informação, tá? Informação que a gente postou. Valeu, obrigado, tenha o melhor dia da sua vida. É o que eu desejo para você.